Você já pensou em usar o ChatGPT integrado com o Microsoft Excel? Então vem com a gente nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar coisas extraordinárias que a gente pode fazer com essa ferramenta. A gente já está aqui com o Microsoft Excel aberto e hoje a gente vai mostrar aqui a parte de suplementos dentro do Microsoft Excel. Então a gente vai acabar atuando aqui com essa parte de suplemento. Você já viu aqui, né, nessa trilha de conhecimento todas as outras partes aqui dentro do Excel, como área de transferência, fonte, alinhamento, número, estilo, células, edição. E agora a gente cai justamente na parte de suplementos dentro do Microsoft Excel. Maravilha? A gente aqui vai tratar de algo muito interessante, que é integrar o ChatGPT dentro do Excel, certo? Se a gente clicar aqui na opção de suplementos dentro do Excel, ele vai abrir para a gente aqui uma série de opções e uma série de suplementos que a gente consegue trabalhar dentro da ferramenta. Dentre eles, a gente tem aqui o GPT for Excel e for Word. Também a gente vai ter aqui o ChatGPT especificamente para Excel. Mas a gente vai usar esse daqui de cima, que no final ele vai acabar atendendo o que a gente vai apresentar aqui dentro desse vídeo. Show? A gente tem visto aí um movimento muito grande da Microsoft com as integrações ali também da sua própria ferramenta de inteligência artificial, que é o Copiloto, certo? A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre essa ferramenta, depois você pode dar uma olhada, entender um pouco melhor como que ela funciona, mas por enquanto a gente tem aqui a ferramenta do ChatGPT, que é uma das mais conhecidas aí no mercado, uma das mais usadas e que a gente vai usar aqui nesse vídeo justamente para poder fazer algumas aplicações e você entender como que ela pode estar otimizando o seu tempo, como que ela pode estar otimizando o seu uso aqui dentro do Microsoft Excel. Show de bola? Acessando essa parte de suplementos aqui dentro da ferramenta, você vai descer a tela aqui e vai procurar por GPT for Excel Word. Certo? Caso ele não apareça, basta você digitar aqui em cima esse nome, que certamente ele vai aparecer ali para você nessas opções. Depois é só clicar aqui em adicionar, aí ele vai abrir uma tela para você poder fazer a permissão. Você permite, ele vai aparecer aqui do lado já para você aqui, nos suplementos. Show de bola? A gente tem aqui um exemplo onde a gente justamente vai trabalhar aqui a questão de, por exemplo, trabalhar a reescrita. A gente vai trabalhar aqui também, vou até apagar aqui para a gente poder ter isso aqui em branco e conseguir fazer tudo do zero. A gente vai ter as opções aqui de, por exemplo, fazer a tradução utilizando inteligência artificial, também classificar um comentário. Recebo diversos comentários lá dentro da empresa, os clientes falam sobre determinados assuntos, eu quero classificar isso como um comentário positivo, um comentário negativo, um comentário até mesmo que não seja nem negativo nem positivo, seja um comentário neutro. Então eu vou usar essa opção. Eu quero categorizar aquela mensagem do cliente, se foi uma pergunta, se foi uma afirmação, se foi um problema relatado ali, enfim, eu posso fazer isso tudo utilizando aqui a parte de inteligência artificial. Às vezes eu tenho o texto, eu quero extrair ele aqui também para extrair as informações que estão dentro dele, sei lá, eu quero extrair o e-mail, quero extrair o nome, quero extrair o telefone, eu posso usar também aqui a ferramenta de IA para justamente fazer todo esse trabalho. Eu posso criar também um resumo, ou seja, eu tenho um texto aqui maior, eu posso vir aqui e resumir esse texto em partes menores, para que eu consiga entender a ideia central e não perca tempo lendo todo aquele conteúdo, certo? Se esse conteúdo até aqui já te ajudou, já está te interessando, já vale o seu like, já vale a sua inscrição aqui no nosso canal. Show de bola? Vamos lá então. A gente vai iniciar aqui agora justamente com a parte de otimizar esses textos aqui para SEO. O que é SEO? SEO nada mais é do que a otimização de um texto para os motores de busca, por exemplo, para o Google, para o Bing, para os diversos motores de busca que existem, o Yahoo também, que é outro motor de busca, né? Que a gente vai otimizar esse texto com palavras-chave. Ou seja, termos que as pessoas vão usar para pesquisar, para justamente encontrar mais fácil aquilo que a gente está querendo divulgar na internet, seja um produto, seja um serviço ou até mesmo um artigo num blog, enfim, diversas informações. A gente acaba otimizando isso para que a ferramenta, o motor de busca, ele consiga encontrar isso de forma mais fácil, certo? A gente vai usar aqui justamente a escrita desse texto para SEO. Para chamar a função aqui, a gente vai justamente digitar GPT para ele já puxar essa função aqui dentro da ferramenta. Se eu vim aqui na parte de cima aqui, a gente vai justamente digitar aqui, igual GPT.
certo? Ele vai aparecer ali, ó. Dou um tab para ele poder selecionar a função. Ele vai me pedir agora qual é o prompt, ou seja, qual é o comando que eu quero dar para o ChatGPT para ele poder entregar para mim esse texto otimizado. Eu vou abrir aqui uma aspas duplas para eu poder sinalizar uma fórmula dentro da ferramenta e vou digitar bem assim, ó, otimize o texto a seguir para SEO. Fecho aspas duplas e dou um ponto e vírgula para a gente ir para a próxima função, que é a função value, ou a função valor, certo? Qual é o valor que eu quero otimizar para SEO? É esse valor aqui, ó, painel para TV Nature Móveis. É esse valor aqui que eu quero fazer a otimização para SEO. Então eu seleciono ele, fecho o parênteses e dou Enter. Olha só, ele está processando ali para a gente a situação e ele já deu aqui para a gente, ó, o texto justamente otimizado para SEO, para que a gente consiga trabalhar esse texto aí na otimização para SEO. Copio ele aqui, colo aqui para baixo para ele poder trazer para as outras informações também. E olha só, ele já otimizou o texto aqui para a gente, justamente dentro das opções que a gente estava procurando, certo? Ele já fez essa otimização ali pra gente. Se o texto ficou legal, ficou de acordo com o que você queria, você pode seguir com esse texto, ou você pode ali dar mais informações para que ele consiga fazer um texto mais conciso. O ideal é que isso aqui venha também de uma forma assim mais didática, né? Esse texto aqui ele esteja um pouco melhor na questão da escrita e que você também peça para ele complementar isso de maneira mais assertiva, que ele vai produzir um texto ali certamente que vai atender a sua necessidade. Show de bola? Então essa aqui é uma opção que a gente tem, que é a opção de reescrita, a opção de levar para o SEO dentro do Excel utilizando o suplemento do ChatGPT, certo? Uma outra usabilidade que a gente pode ter aqui é justamente fazer a tradução desses textos utilizando o ChatGPT. Por exemplo, aqui eu tenho uma sequência de 5 textos aqui, ó, que eles estão na língua inglesa. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar todos esses textos aqui e traduzir eles, sei lá, para o português. Então vem aqui, ó, sempre inicio aqui, ó, com o GPT. Ó, digitei GPT, dou um tab para ele poder selecionar essa função aqui. Eu posso fazer isso aqui já pedindo para ele poder traduzir de maneira simplificada, por exemplo, ó, traduza o texto para o português. Português do Brasil, porque tem um português de Portugal também, certo? Traduzo o texto para o português do Brasil, dou um ponto e vírgula aqui e coloco o valor, ou seja, o que eu quero traduzir, fecho e dou Enter. Olha lá, ele já fez a tradução para a gente aqui, ó, já fez a tradução para a gente justamente utilizando esse comando, ou seja, o prompt que eu escrevi ali, ó, na função, ele usou o prompt justamente para poder fazer essa tradução. Por que eu disse que eu fiz dessa forma, eu posso fazer de outra? Eu posso fazer assim, ó, igual GPT e posso utilizar o Translate aqui dentro do próprio GPT, ó, GPT _ Translate. Então eu posso vir aqui e usar essa opção do Translate justamente para ter essa tradução dentro do Microsoft Excel. Digitei ali o Translate, certo? Vem aqui e seleciono o texto, ou seja, o texto que eu quero traduzir. Dou um ponto e vírgula e agora eu vou dizer para ele, qual é a linguagem de origem, ou seja, qual é a versão, esse texto está em que versão na origem. Nesse caso aqui a gente sabe que ele está em inglês. Então eu vou abrir aspas aqui e vou digitar England, que é justamente a opção que a gente tem, English na verdade, que é a opção que a gente tem escrito já em inglês. Eu digito também na língua inglesa para ele entender 100% que esse texto está em inglês. Então eu digito ali English para ele poder fazer essa identificação daquele texto que eu quero. Dou um ponto e vírgula e agora eu sinalizo para ele aqui para qual versão que eu quero. No caso eu quero aqui para o português. Aí eu vou digitar português para justamente ele entender que isso está em português. Eu estou digitando ali em inglês para que facilite a questão da utilização dessa tradução. Fechei, dei Enter, ele vai fazer a tradução para a gente. Olha lá, ó, ele está ocupado, que na verdade ele está processando a informação e ele fez a tradução. Se eu digitar aqui apenas português, ó, vou digitar aqui, ó, português. Ó, digitei aqui português e vou dar Enter. Vamos ver se ele vai conseguir fazer a tradução aqui também, ó.
Olha lá, ele também fez a tradução. Então eu posso sinalizar ali e ele vai fazer a tradução para a gente desses textos. Agora eu posso pegar aqui, posso copiar, posso colar na parte de baixo, ó, e ele já fez a tradução, vai terminar de executar aqui, ó, já executou a tradução de todos aqueles textos ali que a gente estava querendo que ele fizesse essa tarefa para a gente. Show de bola? Então vamos lá agora, ó. A gente vai agora para a parte aqui de sentimentos, que é justamente a parte que a gente vai fazer aqui a classificação desses textos. Ou seja, eu vou perguntar, vou dizer para ele o seguinte: ah, beleza, esse texto aqui, ó, que a gente tá vendo aqui, ele é o que? Ele tá demonstrando um sentimento, sei lá, positivo, negativo, neutro? Qual é a situação que está sendo relatada aqui dentro desse texto? Certo? Primeiro eu vou fazer a tradução aqui, então eu vou jogar aqui para GPT, no caso aí seu texto provavelmente já vai estar traduzido, né? Mas eu vou usar aqui a tradução até mesmo para a gente poder exercitar, né, o uso dessa função. Clico aqui, certo? Eu vou usar outra função que ela é mais simplificada. Eu vou usar aqui o GPT, então vou dar um tab aqui e vou dizer para ele o prompt, ó, traduza o texto para o português. Fechei, dou um ponto e vírgula, seleciono meu texto, fecho e dou Enter. Vamos ver ele fazer a tradução aqui para a gente, ó. Traduzir o texto, certo? Agora eu vou colando esse texto aqui, ó, para as outras partes aqui de baixo. Pronto, colei esse texto aqui, maravilha, show de bola. Agora a gente vai fazer aqui justamente, vai usar a função Classify do ChatGPT, que a gente vai fazer o seguinte, ó, igual GPT, né, eu digitando para aqui ver aí já, ó, igual GPT, certo? E vou usar essa função aqui, ó, GPT underline Classify, que é justamente a função que a gente vai usar para ele fazer a classificação desses textos, certo? A primeira opção que eu vou usar aqui é justamente selecionar o meu texto, ou seja, o Velo. Selecionei o texto. Agora eu vou dar um ponto e vírgula e vou abrir aspas aqui e vou digitar quais são as classificações que ele vai fazer desse texto, ou seja, ele vai classificar esse texto para mim. Se ele é um texto positivo, certo? Então eu vou digitar aqui positivo, vírgula. Se ele é um texto negativo, certo? Ó, eu não preciso digitar aquela aspas ali, tá? Se ele é um texto negativo, ou se ele é um texto neutro. Então fechei aspas aqui, fechei o parênteses e dei Enter. Olha lá, e já fez a classificação pra gente ali, ó. Vem aqui embaixo, colo para os outros aqui, ó. Colei errado ali. Não, ele acaba não dando Ctrl Z, tá? A função Ctrl Z ela não funciona aqui dentro dessa função, ó. Selecionei, colei aqui também, certo? Vem aqui embaixo aqui, ó, colo também e ele vai fazer para a gente essa classificação aqui, ó, de todas essas opções, justamente utilizando ali essa função aí de classificação do texto. Show de bola? Interessante até aqui, né? Interessante até aqui o uso do ChatGPT para poder fazer essas funções aí pra gente. A gente vai usar uma outra aqui agora, que é justamente a função de categorizar, certo? O que seria essa função de categorizar? A gente pode fazer as categorias aqui usando, por exemplo, uma afirmação, uma pergunta ou um problema. Então esses textos aqui eles estão relatando algo nesse sentido e eu vou justamente utilizar para fazer isso, certo? Vou pegar aqui para não ter que reescrever, vou copiar a fórmula aqui, vou colar aqui dentro e vou dar um Enter para ele poder trazer aqui para a gente, ó, justamente essa opção aqui, ó, de tradução do texto. Então colei, ele já fez a tradução do texto para a gente e agora a gente vai fazer justamente aqui o que? A gente vai fazer essa categorização desses textos. Então eu vou digitar aqui, ó, igual GPT, certo? E eu vou utilizar aqui justamente a mesma função que eu usei anteriormente, que foi a função Classify. Então eu vou vir aqui, ó, vou digitar a função Classify, certo? Para ele poder fazer esse trabalho para a gente. Selecionei aqui o meu valor, que no caso é esse texto aqui, dou um ponto e vírgula para ele poder seguir para a próxima função e digito agora justamente as minhas opções, que ele vou classificar isso aqui como se fosse uma afirmação, vou classificar isso aqui também como se fosse uma pergunta e vou classificar isso aqui também como se fosse um problema, certo? São as opções que eu tenho. Fecho o parênteses, fecho a aspas, fecho o parênteses e dou Enter. Veja bem, ele já colocou para a gente ali, já classificou como afirmação, colei aqui também, ele vai classificar, colei aqui, ele também vai classificar para a gente aqui e aqui. Olha lá, ele já fez as classificações ali pra gente, ó, dos textos, ó. Aqui ele identificou como uma pergunta, como uma afirmação, pergunta e afirmação, certo? Foi as identificações que ele fez pra gente desse texto aqui utilizando o ChatGPT. Se eu usar aqui, ó, não tem nenhuma, realmente não tem nenhuma
interrogação, né, para ele poder identificar. Então ele fez a classificação correta aqui de todas essas opções para a gente dentro do Excel, certo? A próxima opção que a gente vai usar aqui é justamente a opção de extração, ou seja, vou fazer a extração dos valores que estão aqui dentro dessa célula. Existem outras formas também de fazer isso aqui, mas a gente vai fazer agora utilizando o ChatGPT, certo? Existem fórmulas, existem atalhos, existe até o preenchimento que você vai fazendo ali e a ferramenta identifica aquilo que você está executando e ela faz o auto-preenchimento, enfim, tem várias formas de você fazer isso aqui, mas no objetivo desse vídeo é justamente utilizar o ChatGPT para fazer essa situação aqui, certo? Então a gente vai vir aqui, ó, e vai fazer a extração do texto. A gente vai usar uma função aqui chamada GPT. Aí eu dou um underline e digito assim, ó, extract, justamente para ele poder selecionar essa função. Dou um tab para ele poder selecionar e seleciono o meu texto, ou seja, o que eu quero que ele use como base para poder fazer a extração. Aperto ponto e vírgula, venho aqui, ó, e abro uma aspas duplas e digito bem assim, ó, extraia apenas o endereço de e-mail. Certo? Eu quero que ele extraia apenas o e-mail. Fecho a aspas, fecho o parênteses e dou enter. Vamos ver o que ele vai arrumar aqui, ó. Olha lá, ele extraiu pra gente só o endereço de e-mail. Então eu copio aqui, colo os e-mails aqui para baixo, eu vou colando e ele justamente vai refletindo esses e-mails aqui pra gente, justamente da forma que a gente queria. Agora eu posso vir aqui, eu posso copiar essa função aqui, copio ela, porque é igual a outra ali, colo aqui dentro, ele já fez a referência ali, ó, que é o A3, e falo bem assim, extraia apenas o nome. Então eu mudo aqui, ó, para nome, certo? Colei ali, ó, ele já vai fazer a procura pra gente ali do nome. Então vem aqui, colei, jogo, e ele vai fazendo a procura de todos os nomes que estão ali dentro daquela função. Maravilha isso aqui, né? Copio isso aqui agora, e agora eu vou fazer ali a colagem justamente de que extrai apenas o telefone. Então eu vou fazer a extração aqui, ó, do telefone. Esperei ele colar, ele fazer o processamento, copiei, colei. Olha lá, ó. Ele já fez ali a extração de todos os números de telefone que a gente queria que ele fizesse aqui dentro da ferramenta. Maravilha isso aqui, não? Agora a gente vai para a nossa última opção. A gente vai aqui para o nosso último exemplo, na verdade, que ali dentro da ferramenta, depois que você digitar ali igual GPT, ó, se eu digitar aqui, ó, igual GPT, a gente vai ter uma série de opções aqui para poder utilizar. A gente selecionou aqui apenas algumas, mas depois você pode estar aí brincando com as demais e fazendo ali a utilização do jeito que você achar melhor, certo? Também vou copiar aqui essa opção de tradução aqui, porque ele também veio o texto em inglês, então venho aqui, colo esse texto aqui, ó, e justamente faço a colagem dele aqui para baixo, ó. Copiei, colei aqui, certo? E vou aqui embaixo, colo também, colo o texto aqui em todas essas opções, ele vai fazer aí a tradução pra gente, certo? Agora eu vou utilizar o ChatGPT aqui justamente para fazer o quê? Para fazer ali uma síntese desse texto, ou seja, esse texto aqui ele tá bem grande falando sobre o Excel, só que eu quero entender, às vezes é um texto muito maior que esse aqui, eu quero entender um resumo, ou seja, ter uma ideia do que está sendo falado naquilo ali para ver se me interessa eu ler ou se não interessa eu ler, certo? Então eu vou digitar aqui, ó, igual GPT e vou utilizar o underline e vou usar a função Summarize, certo? Dei um tab aqui para ele poder selecionar a nossa função Summarize e agora eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar o texto, que no caso é esse daqui. Dou um ponto e vírgula e eu venho aqui e faço o que agora? No formato, eu abro uma aspas duplas de novo. Veja que quando eu vou digitar alguma informação para dar o comando, eu sempre abro a aspas duplas. E eu vou falar bem assim, ó, crie uma síntese do texto. Crie uma síntese do texto, certo? Vou colocar assim, ó, resuma em poucas palavras. Fecho aspas duplas, fecho aqui o parênteses, certo? E dou enter. Vamos ver o que ele vai fazer aqui pra gente. Ó, ele tá buscando, ó, ele resumiu, tá vendo? O texto estava bem maior, agora o texto está bem menor. Então eu vou colando aqui nas outras opções aqui, ó. Vou colando nos outros campos, nas outras células, e ele vai fazendo essa sintaxe, vai fazendo essa síntese, na verdade, desses textos aqui pra gente dentro do Microsoft Excel. Agora diz aí, você gostou desse conteúdo?
se interessou pela parte de suplementos dentro do Microsoft Excel, a gente viu ali que tem um universo bem interessante, um universo bem abrangente que a gente pode estar explorando e pode estar utilizando ao nosso favor para poder utilizar o Excel da melhor forma possível e com a maior produtividade. Se esse vídeo aqui foi útil para você, se ele te ensinou algo que você ainda não sabia ou até mesmo aperfeiçoou um conhecimento que você já tinha, não deixa de dar o seu like, de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, porque isso nos ajuda muito a saber que esse conteúdo está ajudando mais pessoas e que também ele vai chegar cada vez a mais pessoas aqui dentro do YouTube. Espero você no próximo vídeo.